Bom, pessoal, vamos dar início agora à nossa quarta aula teórica referente à endocrinologia da reprodução, junto à disciplina de reprodução animal e inseminação artificial. Então, nesta aula, nós conversaremos a respeito da regulação neuroendócrina da reprodução, tanto no macho quanto na fêmea. Ou seja, vocês vão entender como que as estruturas que constituem o eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal se comunicam, se interrelacionam para determinar o início da atividade reprodutiva, que corresponde à puberdade, assim como para determinar a ciclicidade, desenvolvimento folicular na fêmea e a espermatogênese e libido no macho. Então, nós iniciaremos tratando primeiramente a respeito da regulação neuroendócrina da puberdade. E eu pergunto para vocês, qual que é a importância da idade à puberdade para a produção animal? Bom, a idade à puberdade corresponde a um dos eventos mais importantes da vida reprodutiva de um animal e, além disso, apresenta um impacto direto sobre a eficiência produtiva e lucratividade de qualquer tipo de criação. Então, a precocidade sexual possibilita àquele animal uma vida reprodutiva mais longa. Se vocês considerarem uma fêmea, por exemplo, fêmeas que parem mais cedo vão apresentar uma vida reprodutiva mais longa, vão produzir mais descendentes, possibilitando uma seleção mais intensa de animais sobre essa progenie e contribuindo assim para o progresso genético, além da possibilidade de obtenção de uma maior quantidade de produtos. Então, dentre as vantagens da antecipação da idade à puberdade, nós temos um retorno econômico em menor tempo, um progresso genético mais acelerado, além da obtenção de um número maior de produtos. E é por isso que as características reprodutivas, elas acabam tendo um impacto econômico muito maior para o sistema produtivo, né, do que as características associadas ao crescimento. Além disso, a idade à puberdade apresenta alta herdabilidade, se constituindo, portanto, numa ferramenta de melhoramento genético e sendo utilizada como um dos critérios de seleção de animais nos diferentes tipos, nos diferentes sistemas produtivos. No entanto, existe uma dificuldade de caracterização da precocidade sexual nos rebanhos, porque isso depende de um controle zootécnico bem rigoroso, com registro, então, do início da atividade reprodutiva, idade ao parto, dados de parição. Então, uma estratégia seria realizar a seleção indireta para a fertilidade, a partir da utilização de parâmetros variáveis que apresentam alguma interação com a fertilidade. A exemplo, por exemplo, do que acontece no touro, né? Então, nós sabemos que a circunferência escrotal no reprodutor, ela está diretamente relacionada com a precocidade sexual da sua progenie. Então, seria um parâmetro que poderia ser utilizado para a seleção indireta, visando uma precocidade sexual, ou seja, uma menor idade à puberdade. Tá, mas o que é a puberdade? Quais são os eventos que caracterizam a puberdade? Então, o animal alcança a puberdade quando ele passa a liberar gametas e apresentar comportamento sexual. Então, no caso das fêmeas, elas alcançam a puberdade quando elas apresentam a primeira ovulação, que vem acompanhada então pelos sinais de cio ou estro. Lembrando que nos ruminantes esta primeira ovulação é silenciosa e nós conversaremos melhor a respeito disso adiante. Já os machos, eles alcançam a puberdade quando no seu ejaculado surgem então os primeiros espermatozoides e eles passam também a manifestar a libido, ou seja, conseguem reconhecer o cio da fêmea. Então, a puberdade, a idade à puberdade, corresponde ao marco inicial do processo reprodutivo. No entanto, existe a puberdade fisiológica e a puberdade zootécnica, também conhecida como maturidade sexual. Aqui eu sempre estabeleço uma relação com o ser humano. Então, vamos considerar, por exemplo, meninas que com 12 anos entram na puberdade, né? Então, embora elas comecem a ovular,
elas não apresentam a estrutura física compatível para conceber e gestar, né? Ou seja, elas ainda não alcançaram o seu pleno desenvolvimento corporal. E a mesma coisa vai acontecer para as outras espécies animais. Ou seja, embora o animal alcance a idade de puberdade, não necessariamente ele estará apto à reprodução. Ele precisa alcançar a maturidade sexual, sendo que essa maturidade sexual vai ser alcançada de maneira gradual após a puberdade. Então, aqui nesse slide, eu coloquei uma tabela, né, com alguns valores médios em termos de meses para idade, a puberdade e maturidade sexual nas diferentes espécies. Notem que o Bos taurus ele é mais precoce do que o Bos índicos. Vale ressaltar ainda que a idade e a puberdade ela é determinada geneticamente. No entanto, existem inúmeros fatores ambientais, condições ambientais que vão interferir nessa idade, a puberdade e, consequentemente, na maturidade sexual. Em especial, a questão nutricional, né? Que vai, quando o animal consegue, o quanto antes esse animal conseguir alcançar a sua composição corporal adequada, o quanto antes ele pode também alcançar essa puberdade, respeitando, obviamente, o seu potencial genético. Então, nós já vimos anteriormente que a maturidade sexual é mais importante que a idade e a puberdade para determinar o início da atividade reprodutiva. As fêmeas alcançam a maturidade sexual quando elas apresentam uma estrutura corporal adequada que possibilite, né, a capacidade de conceber, sustentar e levar a gestação a termo. Já nos machos, além da estrutura corporal e da libido, é importante que eles apresentem o ejaculado com uma quantidade significativa de espermatozoides móveis e com uma menor proporção de alterações morfológicas nesses espermatozoides. Então, gente, apesar da questão genética, a puberdade e maturidade sexual dependem muito mais do peso corporal do que da idade propriamente dita. Como vocês podem observar, quanto maior a taxa de crescimento, mais precoce esse animal tende a ser, respeitando, obviamente, os seus limites genéticos e fisiológicos. Então, aqui neste slide nós temos um gráfico onde no eixo X temos representado a idade em meses e no eixo Y o peso corporal em quilo. Trata-se de um gráfico referente ao Bos taurus, ou seja, ao gado de leite. Vale relembrar ainda que, conforme nós já vimos anteriormente, o Bos taurus tende a ser mais precoce que o Bos índicos. Então, no Bos taurus, as novilhas alcançam a puberdade quando elas têm em torno de 40% a 50% do peso corporal adulto. Consequentemente, a maturidade sexual vai ser alcançada quando elas tiverem em torno de 50% a 60% do peso corporal adulto, e a primeira aparição vai ocorrer quando essas fêmeas tiverem em torno de 80% a 85% do peso corporal adulto, enquanto que no Bos índicos, né, eles serão mais tardios e a maturidade sexual será alcançada quando esses animais tiverem em torno de 65% a 70% do peso corporal adulto. Então, conforme vocês podem observar neste gráfico, quanto maior a taxa de crescimento diário desses animais, mais precoce eles serão, ou seja, mais cedo alcançarão a puberdade, consequentemente mais cedo alcançarão a maturidade sexual e entrarão, né, iniciarão sua atividade reprodutiva, ou seja, serão inseminados, cobertos mais cedo, possibilitando então um retorno econômico e um melhoramento genético mais acelerado. Bom, então nós já vimos o que é puberdade, os eventos que caracterizam tanto a puberdade quanto a maturidade sexual e sua importância para a produção animal. Mas agora eu pergunto para vocês, mas como se dá a regulação hormonal da puberdade? Ou seja, quais são os eventos endócrinos que determinam o início da atividade reprodutiva? Então, como já visto anteriormente, toda atividade reprodutiva, tanto no macho quanto na fêmea, é determinada, é controlada pela interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino através do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal.
Tá, mas aí vocês vão me perguntar, mas o que determina que o animal entre na puberdade? Então eu vou tomar como base, no primeiro momento, as fêmeas. Então, como vocês podem observar neste gráfico, durante o nascimento e peripuberdade, ocorre o desenvolvimento folicular nas fêmeas, com consequente secreção de estradiol. Só que esses folículos não alcançam o estágio final de desenvolvimento, ou seja, o estágio ovulatório, e nem ovulam. Isso porque, durante o nascimento e peripuberdade, o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal encontra-se dessensibilizado. Mais especificamente, nesse período, no hipotálamo, está ocorrendo a expressão em maior quantidade de receptores para estradiol do tipo beta, que reconhecem o efeito inibitório do estradiol. Então, do nascimento à peripuberdade, o estradiol produzido pelos folículos faz uma retroalimentação negativa, ou seja, estabelece um feedback negativo sobre o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, culminando com uma menor secreção de GRNH pelo hipotálamo e, consequentemente, de FSH e LH pela hipófise. É por isso que, durante esse período, não ocorre, o crescimento final desses folículos e nem a ovulação. É a partir de um determinado momento, mais especificamente quando a fêmea alcança a condição corporal adequada, que vai ocorrer a maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Mais especificamente, a partir desse momento, começa a ocorrer uma redução da expressão de receptores para estradiol do tipo beta e começa a ocorrer uma maior expressão de receptores para estradiol do tipo alfa, que passa então a reconhecer o efeito estimulatório, do estradiol secretado pelos folículos. Então, é a partir dessa maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal que o hipotálamo começa a reconhecer essa retroalimentação positiva, ou seja, o feedback positivo realizado pelo estradiol que está sendo secretado pelos folículos. Além disso, acredita-se que a hipófise também se torna mais sensível à secreção de GRNH. Então, consequentemente, é a partir desse momento que começa a ocorrer uma maior intensidade da secreção de GRNH, consequentemente um aumento da pulsatilidade da secreção de LH, resultando no pico de LH que culmina então com a primeira ovulação, marcando assim a entrada à puberdade no caso da fêmea. Vale recordar que o hipotálamo é responsável pela secreção do GRNH, que vai atuar sobre a adenopófise, estimulando a secreção das gonadotrofinas FSH e LH, que atuarão sobre os ovários, determinando o desenvolvimento folicular e a ovulação, respectivamente. Aqui mais uma informação importante. Observem que a maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal ocorre quando a fêmea alcança determinada condição corporal. Ou seja, vai ocorrer quando a demanda energética para o crescimento e desenvolvimento começa a reduzir, sobrando assim energia para a reprodução. Então, o que acontece? Quando a fêmea alcança determinada condição corporal, ela começa então a ganhar peso e acumular gordura. E vocês sabem que os adipócitos são responsáveis pela secreção da leptina. A leptina é um hormônio que vai atuar no sistema nervoso central, promovendo a supressão do neuropeptídeo Y. O neuropeptídeo Y, ele ocorre no hipotálamo e ele dessensibiliza o hipotálamo para a secreção do GRNH. Então, conforme a fêmea ganha peso, acumula gordura, aumenta seus níveis de leptina, ocorre a supressão desse neuropeptídeo Y e o hipotálamo, então, passa a conseguir secretar o GRNH, ou seja, ocorre nesse momento a maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. E, concomitantemente, ocorre aquela alteração da expressão de receptores para estradiol no hipotálamo, possibilitando o reconhecimento do feedback positivo realizado pelo estradiol, possibilitando, então, assim, a primeira ovulação que determina a puberdade na fêmea. Então, aqui neste slide, nós temos um resuminho dos eventos endócrinos implicados na determinação da puberdade, lembrando que esses eventos estão ainda na dependência de fatores externos, nutricionais, sinais ovarianos e neuroendócrinos,
Vale ressaltar ainda que nos ruminantes, essa primeira ovulação não é acompanhada por sinais de cio. Isso porque algumas espécies, como os ruminantes, são mais sensíveis a esses altos níveis de estradiol, fazendo com que o sistema límbico fique refratário. E é o sistema límbico que determina o comportamento sexual. Então, para reverter essa situação, o animal tem que ser exposto à progesterona. Na realidade, o que determina a manifestação dos sinais de cio é justamente essa relação dos níveis, né, de progesterona e estradiol. No entanto, os ruminantes são mais sensíveis a esses altos níveis de estradiol, seu sistema límbico fica refratário e é por isso também que um dos métodos de indução da puberdade nos ruminantes consiste justamente no uso da progesterona associada ou não ao estradiol. Tá? Mas a segunda ovulação nessa espécie já é acompanhada pela manifestação de sinais de cio devido à formação do corpo lúteo na primeira ovulação e exposição, portanto, à progesterona. Tá, mas e no macho? Vocês vão me questionar então como que ocorre o desencadeamento da puberdade no macho. Bom, os mecanismos endocrinológicos são similares aos que nós já vimos para as fêmeas, estando relacionado ao feedback negativo promovido pelo estradiol a nível hipotalâmico. Exatamente, no macho, as células de Leydig secretam a testosterona e parte dessa testosterona é convertida por ação da enzima aromatase em estradiol. E o que acontece é que do período do nascimento até a peripuberdade, os neurônios secretores de GRNH no hipotálamo eles são sensíveis ao feedback negativo promovido pelo estradiol. E é a partir da maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal que essa sensibilidade do hipotálamo ao feedback negativo do estradiol se reduz, possibilitando então um incremento na secreção de GRNH e, consequentemente, de FSH e LH pela hipófise. Essas gonadotrofinas vão então atuar no testículo, né, estimulando a espermatogênese e também estimulando uma maior secreção de testosterona pelas células de Leydig, que estará, portanto, implicada na libido do macho. Bom, nós já vimos anteriormente, então, que a puberdade, consequente maturidade sexual e início da atividade reprodutiva é determinada geneticamente, ou seja, o animal precisa apresentar um potencial genético para a precocidade sexual. No entanto, existem inúmeros fatores interferentes que vão determinar se esse animal realmente vai conseguir expressar o seu potencial genético para a precocidade sexual. Dentre esses fatores, nós temos a questão racial, ou seja, dentro de uma mesma espécie, nós temos raças que tendem a ser mais tardias em detrimento a outras. Um dos fatores mais importantes que interfere na ocorrência, que determina na realidade a ocorrência da puberdade, é a questão nutricional, que está diretamente relacionada a manejo, peso corporal e taxa de crescimento. Então, como vocês já viram anteriormente, a condição corporal está diretamente relacionada à maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Ou seja, a partir do momento que o animal alcança determinada condição corporal, a demanda energética destinada a crescimento e desenvolvimento reduz, sobrando assim energia para a reprodução. Vale ressaltar ainda que, conforme nós já conversamos anteriormente, conforme esse animal acumula gordura, aumentam-se os níveis de leptina, lembrando que a leptina é um hormônio secretado pelos adipócitos. E a leptina atua no sistema nervoso central, suprimindo o neuropeptídeo Y. O neuropeptídeo Y, ele dessensibiliza os neurônios secretores de GRNH no hipotálamo. Então, uma vez suprimido o neuropeptídeo Y, o hipotálamo consegue secretar de maneira mais intensa o GNRH. Então, essa questão nutricional de condição corporal está diretamente relacionada à manifestação da puberdade. Além disso, existem outros fatores interferentes, que é a questão da interação social. Ou seja, nós temos a bioestimulação ou efeito macho, né? Então, fêmeas que encontram-se no mesmo ambiente, né, ou em baias ou em piquetes, quando uma das fêmeas entra em cio, por meio de feromônios, isso estimula que as outras fêmeas também manifestem o cio. E nós temos também o efeito macho, que consiste em isolar
o macho das fêmeas durante um determinado período e, posteriormente, ao introduzir esse macho na baia ou piquete das fêmeas, devido à secreção de feromônios, a presença do macho induz uma maior secreção de GNRH, culminando com um pico de LH nas fêmeas, induzindo assim a manifestação do cio e ovulação dessas fêmeas. Então, o efeito macho corresponde a uma estratégia de manejo para a indução da puberdade. Temos a questão do estresse. O que acontece? Estresse pontuais, estresse agudos, eles têm um efeito estimulatório na manifestação do cio e ovulação. Agora, estresse crônicos, ou seja, animais que são mantidos sob estresse durante longos períodos, esse estresse crônico, na realidade, tem um efeito inverso. Ou seja, ele vai inibir a reprodução desses animais. E uma outra questão é a estacionalidade. Então, nos animais que são estacionais, ou seja, que vão apresentar atividade reprodutiva, que vão ciclar em determinadas épocas do ano, então, embora esses animais alcancem uma condição corporal compatível a ele manifestar a puberdade, se ele não estiver na sua estação reprodutiva, ele não estará apto à reprodução, isso em especial no caso das fêmeas. Então, se nós pegarmos como exemplo as éguas, elas tendem a ciclar na primavera e verão. Então, por mais que elas alcancem a condição corporal no outono e inverno, elas não vão manifestar cio e ovular. Isso em especial nas regiões cuja a estacionalidade é mais marcante. Então, esses são os principais fatores que vão interferir na manifestação da puberdade e consequente início da atividade reprodutiva.